do pregador, saber que o engrandecida que és tu. Usa tua filha na ousadia, na autoridade, na intrepidez do teu espírito. Use ela para transmitir aos nossos corações a tua palavra, o teu manifestar, e que nós estejamos atentos para perceber, sentir o teu agir através da ministração, através da tua palavra, porque nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor. Dá só um pouquinho de retorno para mim, qualquer coisa. Aleluia. A ministração desta noite encontra-se no livro de João, Evangelho de João, no seu capítulo 11. Vou ler, é muito conhecida a palavra, então não vou me ater muito à leitura. Apenas 2 versículos, o versículo 3 e o versículo 4. Aleluia. Que diz a minha Almeida, tá? Vou colocar. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aleluia. Senhor, é a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Fale ao meu coração mais uma vez. Fale ao coração da tua igreja, Pai. Que assim como o pastor disse, que o Senhor cresça, que eu diminua, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aqui é uma palavra muito conhecida. A palavra da ressurreição de Lázaro. Então, vejo que até as crianças da sala dominical conhecem essa palavra de cor e salteado. E até ontem à noite eu não tinha uma palavra para ministrar hoje. Eu falava: Senhor, fala comigo. E eu comecei a ler, e alguns pontos me chamaram a atenção nessa palavra que tanto eu como vocês conhecem, né? Muito bem, muito conhecida e muito pregada. Só que aqui, em alguns versículos, para mim se destacou alguns pontos e algumas pessoas que fazem parte desse enredo, desse contexto. Aqui, por exemplo, no versículo 8 diz assim: disseram-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, Jesus já sabia que Lázaro iria morrer. Jesus era onisciente, onipresente, ele sabe de tudo. Então, ele fala com os discípulos dele, aqui, que versículo 6, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E é quando os discípulos dizem: nós estamos lá há poucos dias. E eles queriam te apedrejar, eles queriam te matar, eles queriam te prender. E agora o Senhor vai voltar para lá? Quando a gente volta no capítulo 10, Jesus, ele estava ensinando quem? Ensinando os judeus, ensinando o povo. E Jesus, no capítulo 10, ele fala da passagem do bom pastor. Ele vem falando assim em alguns versículos, vou pular alguns. Ele fala aqui no versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. No início do capítulo ele vem dizer sobre o aprisco, sobre as ovelhas que ouvem a voz do pastor, as ovelhas que entendem que aquele é o seu pastor. E Jesus fala que aquele que não entra pela porta do aprisco, ele é roubador e salteador. Ou seja, se a gente for trazer para algum outro contexto, aquele que não entra pela porta é o ladrão, é o bandido. É aquele que vem para causar o mal, né? Como a palavra diz, que
Satanás não veio para roubar, matar e destruir. Então aqui a palavra ela vem dizendo, e Jesus ele vai dizer: eu sou o pastor das ovelhas. Então eu sou a porta. Se aquele que não entrar por mim, ele não vai receberá a graça, não receberá a vida. Precisa entrar por mim. E fala que aqui os pastores naquele tempo, eles cuidavam das ovelhas como se fossem seus filhos ali, com o maior amor, com o maior cuidado. Eles entravam, o aprisco ele tinha uma portinhola e algumas partes ainda eram cercadas. E aquele pastor, muitas vezes, ele dormia naquele aprisco, naquele pasto, para guardar as ovelhas, para cuidar daquelas ovelhas. Porque haviam lobos, haviam bichos, haviam roubadores, haviam ladrões que furtavam, que roubavam, os lobos que vinham, que atacavam, que levavam. Então, se o pastor não tivesse ali dentro do aprisco, aquela ovelha poderia ser morta, poderia ser arrebatada por um ladrão. Então, ali o pastor ele tinha todo o zelo, todo o cuidado. E normalmente ele não ficava sozinho, sempre tinha alguém também do lado de fora guardando ou revezando com aquele pastor que cuidava daquelas ovelhas. E aqui Jesus ele vem dizer que ele é um pastor. Então a palavra vai dizer o que para mim e para você? Que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando em todo o tempo. Então onde eu vou, onde você vai, o anjo do Senhor está nos guardando. Então se o Jesus é o bom pastor das ovelhas, o anjo do Senhor é o guarda que está na porta nos guardando também. Está cuidando de mim, está cuidando de você. Porque eu tenho o costume de quando eu saio, eu falo: Senhor, envia o teu anjo comigo. Senhor, envia o teu anjo com os meus filhos, guarda eles de todo mal. Então aqui o Senhor, ele tem os seus anjos também que nos guardam o tempo todo, que vigia sobre as nossas vidas. E aqui, conforme Jesus ia falando para aqueles homens, para aquela grande multidão que estava ali, que ele era bom pastor, que ele era a porta, muitos começaram a se indignar com o que ele estava falando. Muitos começaram a falar que ele era louco, que ele era endemoniado. No versículo 9 do capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. No versículo 14 ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus está falando agora do seu povo, das pessoas a qual ele veio trazer a palavra, trazer o evangelho, reforçar tudo aquilo que os profetas de antigamente já haviam falado, que veria o Messias, que veria o Salvador, aquele que traria a libertação ao povo. Então aqui Jesus ele vai dizer: eu sou o pastor dessas ovelhas, elas sabem quem eu sou. Como Jesus, quando chegou, aqueles a qual João começou a pregar e a falar: olha, vai vir aí aquele que eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. João, conforme a profecia de Isaías, já ia preparando o caminho, porque Jesus iria chegar. Jesus já estava naquele tempo junto com João, cada um do seu lado, porque João precisava preparar o caminho ainda. Então Jesus é o nosso bom pastor. No versículo 16 ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aqui eu entendo aqui que somos gentios, eu e você. Porque Jesus, quando ele veio para quê? Ele veio para o povo perdido de Israel, para a casa perdida de Israel. Então ele veio juntar o seu povo que estava perdido, porque a salvação era para o povo de Israel, os filhos de Deus escolhidos, nação eleita, nação escolhida pelo Senhor. Só que Jesus ele vem e o povo dele o rejeita. Então, a partir desse momento, abre-se os portais, abre-se as oportunidades, e todo aquele que ouve, todo aquele que crê no Senhor Jesus, há oportunidade de vida, de salvação, de batismo, de justiça sobre as nossas vidas. E essa oportunidade foi aberta também para mim e para você. Então, nós estamos inclusos neste povo aqui, que agora somos as novas ovelhas que Jesus também veio e tivemos a oportunidade de estar com Ele. E Ele continua dizendo: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ou seja, Jesus entrega a vida dele na cruz e depois Ele ressuscita. Então, conforme
falavam, a ponto de pegarem pedras para apedrejar Jesus, e junto com ele estavam os discípulos. Então, não somente Jesus seria apedrejado, mas os seus discípulos também, porque estavam juntos. Então, eles saem, quando aquele povo faz um cerco para pegar Jesus, pegar eles, apedrejá-los, Jesus se desbandeia e vai embora. E no versículo 40, no versículo 39 do capítulo 10 diz: neste ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade, porque no meio dessa multidão o povo se divergiu. Enquanto uns diziam: esse homem tem demônio, os outros diziam: como pode alguém que tem demônio abrir a vista aos cegos? Então o povo se dividiu. Uns não creram, acharam loucura, e outros creram e começaram no meio daquela multidão a seguir a Jesus. E aí entraram no capítulo 11. E Jesus estava na onde? Lá onde João batizava no início, além do Jordão, em Pérea, Betânia de Pérea, além do Jordão, onde João batizava o povo, onde João começou a pregar. E aí chega a notícia a Jesus dizendo naquele lugar: olha, sabe o Lázaro, seu amigo, aquele que você ama? Ele está enfermo. E Jesus recebe essa notícia. E Jesus, sabendo que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, ele começa a dizer para os discípulos dele: olha, o Lázaro, ele dorme. Então Jesus já estava dizendo: Lázaro dorme. Jesus não está dizendo mais Lázaro está enfermo, ele diz Lázaro dorme. Então ele está dizendo Lázaro morreu. Só que eles não entendem que Lázaro morreu. Então eles falam: mas Jesus, beleza, se Lázaro está dormindo, ele vai ficar bem. Daqui a pouco ele acorda e está tudo certo. Aí Jesus começa a falar com eles, até que Jesus fala assim: ó, vocês não estão entendendo. Lázaro morreu. Precisamos voltar. E aqui, nesse versículo 8, que eles dizem: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejá-lo. Em outra versão vai dizer: em alguns dias atrás procuravam apedrejá-lo. Agora vai voltar para a Judeia? Vai voltar para onde quer te matar? Vai voltar para onde quer te apedrejar, te prender? Mas Jesus, ele precisava, porque a morte de Lázaro, ou a enfermidade de Lázaro, era para a glória do Senhor. E Jesus, ele diz que ele se alegra, porque eles não estavam lá na cidade de Judeia, lá em Betânia, na aldeia de Betânia, porque agora esses discípulos também teriam a oportunidade de mais uma vez contemplar a glória de Deus de forma que eles ainda não haviam visto, porque eles acompanharam Jesus, eles viram Jesus levantar o coxo, abrir a vista dos cegos, fazer o surdo ouvir, o cego ver. Só que eles ainda não haviam contemplado o morto ressuscitar após o terceiro dia, no quarto dia, porque havia entre os judeus a crença de que um homem, quando ele morria, até o terceiro dia ele poderia ressuscitar, porque o Espírito, eles falavam que o Espírito estava ali e ele poderia ressurgir, ressuscitar. Então Jesus, já sabendo e conhecendo o que ele faz, ele espera, ele não volta de imediato, ele espera. E ali vai dizer, da onde Jesus estava até Betânia, a aldeia de Betânia, dava cerca de 30 a 35 quilômetros a pé, né, dependendo do caminho que eles fizessem, ou seja, de 1 a 2 dias de viagem. Então, se Jesus ali, depois de receber a notícia, ele ficou mais 2 dias, então, até chegar em Betânia, na aldeia de Betânia, mais 1, 2 dias, 4 dias, porque quando ele chega, já é o 4º dia da morte de Lázaro. Então, Lázaro já estava podre, né? Porque uma pessoa que morre 3, 4 dias já está podre, né? Então, assim, uma ferida que a gente vê, que 2, 3 dias está ali sem cuidado, com algo dependendo, causa até bicheira, imagina uma pessoa morta. Então, o povo já falando, quando Jesus chega lá, que a gente conhece a palavra, fala assim: não, tira a pedra. Não, Jesus,
Já tem 4 dias, não tira não, que o negócio vai perder. Mas Jesus não se importa com isso. Mas voltando ao ponto que me chamou a atenção, no capítulo 11 já, aqui no versículo 16, depois que Jesus falou aos seus discípulos que eles iriam voltar para a Judéia, porque eles precisavam ir para a aldeia de Betânia, que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, Tomé, chamado Dídimo, ele diz assim aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. A gente sabe que o Tomé era muito famoso por eu preciso ver para crer, eu preciso tocar para crer. Então Tomé era muito desconfiado. Porém me chama a atenção, porque poderia ter sido Pedro. Não, você vai, Jesus, bora lá, porque sabe que o Pedro era o colérico, é aquele que se levantava e falava: vamos que eu estou com o Senhor, vamos que vamos. Mas aqui quem fala é Tomé, então isso me chamou a atenção, porque o Tomé precisava ver para crer, mas a palavra que ele diz aos seus amigos ali, aos discípulos que estavam juntos com ele diz: vamos também nós para morrermos com ele. Então, Tomé está dizendo: Jesus não vai voltar sozinho, nós vamos voltar com ele. Se estamos com ele até aqui, vamos voltar com ele, não vamos deixá-lo só. Se tiver que morrer, morremos, né? É o que ele está dizendo. Engraçado é que quando Jesus ressuscita, ele não acredita, sendo que o tempo todo Jesus falava que ia ressuscitar. E quando fala Jesus voltou, ressuscitou, ele fala: para eu acreditar eu tenho que tocar. E aqui, né, no contexto anterior, Tomé ele fala assim: vamos, se tiver que morrer, a gente morre. E ele foi. E outra coisa que me chama a atenção, depois eu vou citar outros pontos em relação a essas pessoas. Quando Jesus chega à aldeia, Marta, ela vai ao encontro de Jesus. Ela corre ao encontro de Jesus. E no versículo 20 diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. No versículo 21 diz: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E ela replica: não, eu sei, Senhor, ele vai ressurgir lá no último dia, lá na ressurreição. Ela replicando para Jesus. E Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas ainda assim, Marta não tinha entendido o que Jesus falou. Algo que eu vejo aqui interessante nesses pontos. Quando Jesus se hospedou na casa de Lázaro pela primeira vez, o que Marta fez? Marta recebeu aquele povo, recebeu Jesus. Marta ficou atarefada, Marta ficou com a cabeça toda agitada, tentando preparar o melhor para Jesus, preparar o melhor para aquelas pessoas que estavam ali. E toda agitada, ela olha para sua irmã Maria, que enquanto deveria estar do lado dela na pia, ajudando a cozinhar, porque naquela época era muito mais complicado, não tinha o micro-ondas que a gente tem hoje, era mais demorado. Ela olha para o lado, e onde está Maria? Aos pés de Jesus, sentada, ouvindo o Senhor falar. E Marta, dependendo do pregador, dependendo de como a pessoa lê, ela olha, a gente pode olhar para Marta e falar: que abusada. Ô Jesus, não se importa se Maria fique aí sentada e não venha me ajudar? Ela está falando com o mestre, mas ela falou com o mestre como que ele fosse um amigo íntimo. E como a gente fala com um amigo íntimo? Desse jeito mesmo. É dessa forma: ô pastor, a Lu está sentada aí com essa menina no colo aí, fala para ela vir me ajudar aqui, me auxiliar. Intimidade, amizade. Então Marta, ela se colocou nesse lugar de amizade. Então ela questiona Jesus, mas Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, dela não será tirada. Eu acredito que Marta ficou uma raiva que eu ficaria. Falei: nossa, sobrou para mim
E aí a gente ainda ia cantar, sobrou pra mim o bagaço da laranja. A gente ainda ia cantar, e foi no dia de hoje. Mas Marta continuou o seu serviço, continuou o seu trabalho e serviu a todos. E Maria continuou aos pés de Jesus, porque ela escolheu a melhor parte. Olha que interessante. Aí, Marta dialogou com Jesus. Ó, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus falou assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se creres em mim, quem morreu vai viver. Só que aí, Jesus fala para Marta, ou não, porque aqui não está dizendo, mas diz que Marta vai chamar Maria, que está na onde? Dentro de casa, sendo consolada por muitas pessoas que estavam ali. Judeus que estavam ao redor vieram consolá-la. E ela chega e fala baixinho para Maria: olha, o mestre te chama, ele quer te ver. Isso Marta falou para Maria, mas não estava no contexto anterior, mas Jesus provavelmente falou isso para ela. Quando Maria ouve o mestre te chama, Maria faz o quê? Sai correndo e larga todo mundo dentro de casa. E o povo vê Maria saindo correndo e fala: ela vai chorar no túmulo, vamos atrás dela? Porque o povo gostava do ensino. Falava que tinha velório, o povo era até pago para chorar no velório. Hoje em dia o povo nem chora mais no velório. Mas naquela época o povo era pago para chorar no velório. Coisa estranha, né? Mas acontecia dessa forma. Então o povo corre atrás de Maria. Maria, ela vai ao lugar onde Jesus estava, porque Jesus ainda não havia entrado na aldeia. Provavelmente, não sei se havia porteira, não sei como que era as cidades, mas Jesus fala que Jesus ainda não havia entrado na porteira, na aldeia. Então, Maria chega, olha a diferença. Marta foi ao encontro de Jesus e já foi com os pés de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas ela estava magoada, ela estava entristecida, porque o irmão morreu. Maria, que lá atrás estava aos pés de Jesus, assentada, ouvindo o mestre, ela corre, chega diante de Jesus e faz o quê? Se lança aos pés de Jesus. Ela se prostra aos pés de Jesus. Ela não chega falando: Senhor, não. Primeiro eu me prostro diante daquele que é maior do que eu. E diante de Jesus, Maria se prostra. Então vamos lá? Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A palavra não é a mesma? A frase é a mesma. Marta e Maria falaram a mesma coisa. Só que aqui aconteceu algo diferente com Jesus. A palavra, a frase é a mesma, mas a ênfase é diferente. Maria, ao lançar-se diante de Jesus, aos pés de Jesus, em lamento e choro, e fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus, versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, lembra que o povo saiu correndo junto com ela, então provavelmente foram atrás dela, porque Jesus os viu. Agitou-se o seu espírito e comoveu-se. Diferente da troca que ele teve com Marta. Ficou lá: eu faço, você não faz, eu faço, você não faz. Aqui com Maria foi totalmente diferente. Jesus, ele se comoveu no seu íntimo por Maria, ao vê-la prostrada aos seus pés, chorando e falando a mesma coisa da irmã. Você vê que tem muitas formas da gente dizer a mesma coisa? A mesma palavra, com a ênfase diferente, com a entonação diferente, muda todo o contexto. Às vezes, a forma ríspida da gente falar com alguém, a gente causa um problema. E a mesma palavra a gente pode trazer a solução. Aqui, Maria trouxe a solução, porque Jesus, ao comover-se por ela, perguntou: onde ele está enterrado? E Jesus chora. Então ali, Jesus era homem. Jesus
era Deus. Jesus amava Lázaro, Jesus amava Maria, amava Marta, amava aquela família. Então, ali a humanidade de Jesus naquele momento, ao ver aquele lamento, falou mais alto, porque ele chorou. Então, se eu choro, é porque o meu sentimento foi muito grande por aquela pessoa. O meu amor, o meu carinho foi muito grande. Mas Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Mas isso não impediu da sua humanidade falar alto naquele momento e ele chorar, e sentir ali naquele momento a angústia, a comoção sobre aquelas mulheres, sobre aquela família e sobre aquele a qual ele amava. E ele vai até onde Lázaro está enterrado e ele pede para tirar a pedra. E mais uma vez Marta, aqui Jesus já tinha falado com ela que ele era a ressurreição e a vida, e que quem estivesse morto, se cresce, viveria. Mas quando Jesus fala para tirar a pedra, Marta já vai logo dizendo: meu irmão está morto há 4 dias, está cheirando mal, não tira não, vai feder, para que vai tirar? Então é como se tudo que ela conversou com Jesus antes não tivesse valido nada para ela crer que Jesus faria um milagre, faria a diferença naquele lugar, naquele momento. Mas Jesus, ele insiste e ele manda tirar a pedra. E ele fala no versículo 40: disse-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então Jesus repete para Marta, mais uma vez. Marta já não te disse lá atrás: se você crer, verás a glória de Deus? Mas Marta, a ficha dela não tinha caído ainda, que Jesus estava falando: olha, eu vim aqui para trazer boas novas. A ficha dela não havia caído ainda. Então, quando eles tiram a pedra, Jesus olha para os céus e fala com Deus, ora ao Senhor e manda Lázaro sair. Então, quando Lázaro sai ali todo atado, com lenço todo atado, Jesus fala: tire as ataduras, ele deixa ele ir, deixa ele livre, porque agora a morte foi vencida, as correntes foram quebradas, agora há vida novamente. E por que aquela morte seria para a glória de Deus? Muitas vezes a gente viu os próprios discípulos de Jesus vivendo o sobrenatural com Jesus e de repente eles ficavam com dúvida, maravilhados com algumas outras coisas, porque até mesmo eles, em alguns momentos, eles pareciam que não criam que Jesus podia fazer alguma coisa. Por exemplo, eles tiveram a primeira multiplicação de pães e de peixes. Passado algum tempo, eles estão na mesma situação e se esqueceram que Jesus havia multiplicado pão e peixe. E eles fazem a mesma pergunta: como vamos alimentar tanta gente? E ali, mais uma vez, o Senhor mostra a glória dele, multiplicando pães e peixes. Mas aquele povo parece que vivia o milagre e se esquecia no momento seguinte. O povo parecia que não entendia que eles estavam ao lado do Deus vivo, que tudo poderia fazer e operar. E aqui, nesse contexto, não era diferente, porque o povo é assim. Eu sou assim. Vocês são assim. Quantos milagres Deus operou na minha e na vida de vocês, e depois de um tempo vocês até se esqueceram e começaram a clamar por algo semelhante, como se nunca tivessem vivido. Eu acredito que vocês já fizeram isso, como eu já fiz isso. Esses dias o Samuel teve uma crise, teve uma febre muito forte, muito alta. Teve uma crise, ele não estava bem, ficou 2 dias em casa. E eu na terça-feira, você levou a televisão ontem para casa? Ontem, ele estava sentado no sofá, batido, com febre, a febre estava alta. E como o ano passado ele teve 2 internações pelo mesmo motivo, eu falei: Senhor, eu não quero levar meu filho para o hospital de novo. Eu estava fazendo o almoço dos meninos, e ali fazendo a comida, fazendo as coisas, ouvindo a pregação, e eu comecei a orar e comecei a tomar posse daquilo que eu estava ouvindo, daquilo que eu estava orando. E eu fui para a sala orar para o meu filho.
E ele estava quente, com febre. E eu falei para ele: filha, a gente vai ter que ir para o hospital. Aí eu falei: não, eu vou orar. Então eu saí da cozinha e fui orar por ele. Fiquei com as mãos em cima dele e comecei a orar. E fiquei ali por um tempo orando por ele, falando em línguas, falando com o Senhor. E eu comecei a sentir ele esfriando nas minhas mãos. E foi a primeira vez que nesse caso eu tive essa experiência. E eu glorifiquei ao Senhor, porque ao finalizar ele estava frio, gelado, como deveria estar no corpo natural. E naquele momento a febre dele foi cessada e a febre não voltou. E ele foi para a escola hoje. E eu glorifiquei ao Senhor, porque quantas vezes a minha mãe pôs as mãos dela sobre a minha vida e a minha febre cessou, a minha falta de ar cessou. Quantas vezes ela fez isso? Então eu falei: se a mamãe tem um poder diante do Senhor, eu vou orar e meu filho vai cessar a febre dele. Eu já fiz isso outras vezes com os meus filhos, mas não aconteceu. Mas dessa vez aconteceu, porque não é eu quem faço, é o Senhor quem faz, no tempo e a hora que Ele deseja fazer. E aqui o Senhor desejava glorificar ao Pai com a ressurreição de Lázaro, independente do que Marta cria ou não cria, Jesus ia fazer, porque não era por Marta e não era por Maria, era por Deus. Após essa ressurreição, os versículos seguem e diz: tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai e deixai-o ir. Pois, no 45 diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Observe que a palavra diz muitos. Muitos que vieram visitar Maria, Marta, por conta da morte do seu irmão, ao ver a ressurreição, creram. Mas muitos não são todos, né? Então a Bíblia nos traz detalhes. No versículo 46 diz: outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram todos os feitos que Jesus realizara. Quem são esses outros? Esses outros faz parte do montinho que estava lá no capítulo 10, que deve ter sabido do que tinha acontecido e foi lá para fofocar. Um apedrejamento, porque está lá ressuscitando morto, daqui a pouco ele vai dominar tudo e a gente vai perder aqui os nossos tempos, vai perder aqui tudo porque esse homem vai dominar. Então, se esses outros tivessem crido em Jesus, mesmo vendo tamanho milagre, eles não teriam ido lá fofocar com os fariseus: o tal de Jesus aí, já está até ressuscitando morto. Cuidado, viu? Bem provavelmente eles foram fofocar dessa forma, porque é assim que a gente faz. Mas fofoca é pecado, não fofoca não, que não é pecado. Mas eles foram. Mas Deus foi glorificado ou não foi glorificado? Deus foi glorificado. E aqui os discípulos de Jesus, eles tiveram a oportunidade também de ver tamanha glória de Deus, porque eles foram, vamos dizer por Tomé, foi disposto a morrer com Jesus. Porém, ele viu o morto ser ressuscitado e ser trazido à vida novamente. Então não houve morte, mas a morte se tornou em vida. E aqui eu coloquei algumas observações. Escrevi muitas coisas aqui, mas eu já falei quase todas. Mas só uma observação sobre as pessoas aqui que me chamaram a atenção. Aqui o primeiro foi Tomé, que mesmo demonstrando incredulidade, ele se dispôs a continuar com Jesus e os outros, e voltaram ao lugar onde quase foram mortos.
como havia falado de Tomé. Então Tomé me chamou a atenção porque eles saíram de uma situação de perigo, né, por conta das palavras de Jesus, seguiram Jesus, mas ainda assim, ele corajoso, né, assim por se dizer, voltou junto com os outros discípulos, dispostos a morrer se fosse necessário. Aí uma pergunta: você está disposto a morrer por Jesus? Você está disposto a dizer, eu vou lá, se morrer, morri. Você vai entrar ali, vai sair. Eu não vou nem dizer da Tiradentes, que a Tiradentes não é pronta assim, mas vamos lá para o Rio de Janeiro, para os morros que você não sobe de jeito nenhum, para subir ali, vamos dizer, o negócio é louco, como diz o povo, né? Você vai para lá, onde é fuzil do lado, fuzil do outro, tiro do lado, tiro do outro, para levar a palavra de Deus, para converter aqueles traficantes? Está disposto a morrer por Jesus, pela palavra dele? Ah, mas parece longe, né? Tá, então se enfia no meio da favela que tem aqui na Tiradentes, que está cheio de traficantes também. Será que eles vão te deixar entrar para falar da palavra de Deus? Se morrer, morri. Mas eu vou? Será que vamos? E esses homens foram. Tem muita gente indo nos países afora e no Brasil afora. Tem muita gente indo. E nós? Tá confortável aí, né? Nas cadeiras fofinhas, né? É porque aqui dentro é confortável. Aqui dentro é fácil. Quero ver a gente sair lá para fora, se a gente tem coragem de enfrentar para levar a palavra do Senhor. Porque sentado no banco está confortável para a gente. Mas aqui dentro já está cheio de crente. Quem precisa está lá fora. E por que os crentes estão dentro da igreja em vez de estar indo lá para fora? A gente precisa ter essa coragem desses homens se levantarem e falar: Senhor, eu vou contigo. Se tivermos que morrermos contigo, morreremos. Mas nós vamos contigo. E aí? Vamos? Ou será que estamos como a Marta? Que na primeira visita, ela chama a atenção de Jesus para mandar Maria e ajudar. E que na segunda oportunidade, ela também acaba sendo ríspida, vamos dizer por assim, em comparação a Maria, porque a gente vê o efeito que causou. Então, quem temos sido? Tomé, o corajoso que foi, falou: vamos que vamos. Marta, que falou: e Jesus, vamos fazer alguma coisa aí que o Senhor está muito devagar. Quem temos sido? Eu acho que os crentes de hoje estão mais para Marta, querendo mandar em Jesus, achando que Jesus é o copeiro que vem servindo. Porque tem muito crente assim, que Jesus tem que fazer e acabou, porque já que ele tem o poder, que faça. Jesus não é o nosso servo, nós somos servos. Jesus já veio ser servo, Jesus já serviu, agora ele está nos aguardando, ele nos ensinou a servir, agora nós é que temos que servir. Ou será que quem é o próximo aqui? Maria? Ou será que estamos como Maria? Que na primeira visita se lançou aos pés de Jesus. Na segunda visita, onde havia dor, angústia e tristeza, ela se lança novamente aos pés de Jesus. E depois que tudo isso acontece, ela se lança de novo. Porque o que ela vai fazer? Ela vai pegar um unguento caríssimo e vai quebrar, vai ungir Jesus, quando Jesus estiver prestes a ser morto. Então, Maria, em todo o tempo, ela se dobrava aos pés de Jesus, fazia de tudo para adorar ao Senhor. Então, dentre os três até agora, quem precisamos ser? Precisamos ter a coragem de Tomé e daqueles discípulos que foram enfrentar, mesmo que pudessem morrer. Temos que ser como Maria, aos pés de Jesus, entregando tudo que temos de mais valioso aos pés de Jesus, para Jesus. E depois a gente tem Lázaro. Ué, mas Lázaro morreu. O morto sabe de alguma coisa, pastor? A palavra vai dizer que o morto não sabe de nada. Mas esse morto
morto ouviu Jesus dizer: Lázaro, vem para fora. Esse morto ouviu o mestre dos mestres, Senhor dos senhores dizer: levanta, sai para fora. A vida foi colocada em você novamente, foi soprado novamente nas suas narinas o fôlego de vida. E aquele homem se levantou, não sabia nem para onde estava indo, porque a palavra vai dizer que ele estava atado com um lenço no rosto, porque assim que as pessoas eram colocadas nos túmulos, eles eram atados em faixas com ungüentos para que o corpo ficasse ali protegido, colocava-se um lenço no rosto da pessoa. Então aquele homem saiu como? Cego, sem ver nada. Ele só levantou e foi para onde nem ele sabia, porque ele só ouviu e foi. Quantos mortos existem na casa do Senhor? Eu digo não nesta casa, mas pode ser. Eu digo na igreja, o povo do Senhor. Quantos mortos estão dentro das igrejas do Senhor? Que Jesus está falando: ei, levanta, ei, ouve a minha voz, ei, obedece a minha palavra, ei, vai ali abraçar, vai ali orar, vai ali fazer a minha obra, levar o evangelho, levar a palavra. Mas o povo está como aquele morto que nada sabe, diferente deste morto que ouviu e obedeceu. Eu quero ser, se tiver que ser morta, que seja como um Lázaro, que quando Jesus falar, eu vou ouvir, vou me levantar e vou obedecer. E como Maria, que vou me lançar aos pés de Jesus. E como também discípulos que vão ter coragem de ir, independente de ter vida ou morte. Porque, como Paulo disse, que para ele perder a vida por Jesus era lucro. Então, essa realidade precisa ser minha e tua. Mas quantas vezes essa realidade não é a nossa verdade? Porque ninguém quer morrer, mas todo mundo quer ir para o céu. Mas muitos morrerão. Então, a pergunta que eu fiz para mim e que eu coloquei aqui: quem somos nós, o que temos feito para tocar o coração de Deus e contemplar a sua glória? Porque Maria tocou o coração de Deus com a sua lágrima, com as suas palavras. E eu e você temos tocado o coração do Senhor com a nossa oração, com as nossas palavras, com as nossas atitudes? Ou será que temos agido de qualquer maneira a ponto do Senhor olhar para nós e sermos totalmente ignorados? Se isso for possível. Porque é mais fácil a gente ignorar ao Senhor, deixando de falar com Ele, deixando de orar, deixando de buscar a presença dEle. Então, que essa reflexão desses pontos que falou comigo, de forma que tantas vezes eu li e eu não vi dessa forma, e hoje eu vejo dessa forma, que possa ter falado com vocês também. E que eu e você possamos estar como Maria aos pés do Senhor, entregando tudo que somos, tudo que temos. E com a coragem desses homens de ir, levar, evangelizar e fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer. E que muitas vezes temos deixado de ir por preguiça. Porque fazer o bem não precisa nem falar Deus me mandou. Não, porque fazer o bem não precisa Deus mandar. É obrigação nossa. Amar é obrigação nossa. Levar a palavra é obrigação de todo crente que diz que crê em Jesus. Então, eu e você precisamos, como esses homens, como essas mulheres, como Jesus nos ensinou, levantar e ir, independente da distância, e levar a palavra do Senhor e entregar tudo que somos e tudo que temos na presença dEle, porque sem Ele eu não sou nada, nem vocês, porque Ele é tudo. Ele é tudo, é o ar que respiramos, Ele é a vida, Ele nos deu a vida. Em nome de Jesus, que essa palavra tenha falado com vocês, porque comigo ela falou, e que possamos a cada dia nos entregarmos na presença do Senhor e sairmos destes bancos confortáveis, porque a pesca é lá fora, como esses homens se tornaram pescadores de homens, precisamos nós também nos tornarmos dessa forma. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.